Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Esta parábola chamada Parábola dos Talentos, que vai do verso 14 até o 30. Mas nós vamos ler agora até o versículo 19. Para iniciarmos nossa reflexão, Mateus capítulo 25, nós lemos a partir do versículo 14. Mateus 25, versículo 14, diz assim, palavras de Jesus: também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Obrigado, Senhor, por esta noite em que, mais uma vez, o Senhor se digna de não apenas nos reunir aqui, mas se fazer também presente por meio do Teu Espírito, manifesto em cada ato, em cada oração, em cada louvor, cada cântico, cada hino. Pedimos ao Senhor que também nessa hora o Senhor se digne de falar conosco, por meio da Tua Palavra, para a Tua glória mesmo e para o nosso bem, em nome de Cristo Jesus. Amém. Se eu perguntar para você qual foi o tema principal, central, da mensagem, da pregação, do ensino de Jesus, o que você responderia? Qual o tema central do ensino de Jesus quando aqui na terra? Talvez algum arriscaria dizer salvação, porque inclusive o seu nome significa Deus salva. Outros talvez arriscariam céu, porque Ele veio para nos preparar morada. Seu sacrifício é para que possamos estar com Deus no céu. E talvez alguém ainda diria assim: eu diria que o ensino central de Jesus, enquanto na terra, foi amor. Porque Ele diz que os seus discípulos seriam conhecidos por amarem uns aos outros como Ele os amou, como Ele nos amou. É verdade, irmãos, que todos esses temas foram importantíssimos na pregação, no ensino, na catequese de Jesus, mas todos esses ensinos estão debaixo de um ensino maior, mais enfatizado por Jesus, ensino esse dos quais emanam todos os outros, qual seja o reino de Deus. O ensino principal, o que Jesus mais falou, foi a respeito do reino de Deus. Na verdade, Ele já chegou e a sua primeira pregação, as suas primeiras palavras em seu ministério público estão registradas lá em Marcos 1,15. Ele começou pregando e dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Sermão do Monte, que é o seu sermão maior registrado nas Escrituras,
é o sermão que resumiu os valores do reino para os cidadãos do reino. As suas parábolas falavam a respeito do reino. E quando ele ressuscita, ele passa 40 dias com os seus discípulos, falando a respeito do quê? Falando a respeito das coisas concernentes ao reino. Reino este que é a esfera onde a vontade de Deus é feita, onde Deus é reconhecido de fato como Rei e a sua vontade é obedecida perfeitamente. Aonde a vontade de Deus é feita, aonde a vontade de Deus é perfeitamente obedecida, aí é o reino de Deus. Reino esse que foi inaugurado na terra com a vinda de Cristo, se manifesta por meio também da igreja, e vai ser estabelecido de forma definitiva e completa na sua volta. Então, nós vivemos exatamente nesse hiato, neste intervalo de tempo, como esses servos da parábola que Jesus contou, que também é uma parábola sobre o reino, viveram. Esses 3 servos viveram entre um hiato, entre a partida do seu Senhor para uma viagem e a volta do seu Senhor para a prestação de contas, onde cada um daqueles 3 servos precisou se apresentar diante do seu Senhor, um de cada vez, para prestar contas. Prestar contas do seu serviço, da sua administração. Por isso, irmãos, a pergunta que fica: o que precisamos saber, o que podemos aprender com esta parábola do reino, situada nesse trecho, nessa seção do Evangelho de Mateus, que fala a respeito das coisas que estão por vir? O que podemos aprender com esta parábola, a fim de que, quando chegar o dia de prestarmos contas ao nosso Senhor, dia inescapável, possamos ouvir dele também o que ouviram os seus 2 primeiros servos: bem-estar, bem-estar, excelente, servo bom e fiel. O que precisamos? O que essa parábola nos ensina? Uma primeira lição: saibamos que nada que está nas nossas mãos podemos com todas as letras chamar de nosso. O que está nas nossas mãos nos foi confiado, mas não é nosso. Salmo 24:1 vai dizer que toda a terra e a sua plenitude, os seus bens e os seres humanos e tudo que nela há e todas as suas criaturas pertencem ao Senhor. O que está nas nossas mãos está nos confiado, mas não é nosso, e a prova maior é que quando partirmos daqui não vamos levar. E não vamos levar por quê? Não vamos levar porque não é nosso. Se fosse nosso, teríamos o direito de levar conosco, mas não vamos levar. E Jesus vai nos ensinar que aquilo que de fato é nosso, Ele nos dará no céu, e nunca nos será tirado, a depender da forma como administramos na terra aquilo que não era nosso. Veja que esses talentos, que na verdade era uma moeda da época muito valiosa,
um talento valia 6.000 denários. Um denário era o salário mínimo de um dia. Então era uma moeda preciosíssima e o seu Senhor confia esses talentos, esses bens, esse dinheiro, esse montante de riqueza nas mãos dos seus servos, mas fica muito claro que esses talentos, esses bens não eram dos servos, porque o versículo 14 vai dizer assim: também é como um homem que, ausentando-se do país, Jesus está fazendo uma comparação a respeito de como são as coisas no reino de Deus, também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou seus bens, os bens do Senhor. Não eram dos servos, os bens que receberam estiveram nas suas mãos, na ausência do seu Senhor, mas continuaram sendo do seu Senhor. O que faz diferença saber que o que está nas nossas mãos, sob o nosso poder, na verdade não é nosso? Por que Deus quer que saibamos que o que está nas nossas mãos pertence a Ele? Para que não nos tornemos mandatários. Mandatários. Manda, desmanda. Manda subir, depois manda descer. Manda ir, depois manda voltar. Abuso de poder. Como aconteceu com Davi, quando ele teve aquele apagão. Achou por um momento que o exército do Senhor, que estava nas suas mãos, era dele. Para uso pessoal, para fazer o que bem entendesse, cumprir com os seus caprichos, atender às suas demandas pessoais. Batseba está grávida. Está grávida? Sim, Senhor. Mandou avisar o Senhor. Está grávida. Manda chamar Urias. Aí vem Urias. Urias, vai para sua casa. Manda Urias para casa. Aí avisam Davi, Urias não foi para casa porque ele acha uma injustiça ele ir para casa, dormir debaixo de um teto, enquanto o exército do Senhor está a relento. Então chama Urias de volta, vem Urias. Você não está cansado da viagem? Por que você não vai lá? Fica com a sua mulher. Não posso, o exército do Senhor está a relento. Então tá bom, então volta para sua casa, manda Urias de volta para casa. Aí no outro dia chama Urias de novo, estou aqui uma cartinha. Leva para o Joabe, o comandante do exército, e manda Urias de novo, levando a carta com mais uma ordem para Joabe. Coloca Urias na frente da batalha, onde ela estiver mais feroz, para que morra. Se tornou um mandatário. E olha o que deu. Os que estudam a vida de Davi dizem que a vida de Davi foi como um telhado, subindo, subindo, até esse ponto. Depois foi descer, descer, descer. Então eu te pergunto, o que está nas tuas mãos? Não está do jeito que você quer? E quem disse que precisa? Te recomendo uma oração. Senhor, não precisa acontecer o que eu quero, mas precisa muito o que o Senhor quer, para que seja bom para todo mundo, inclusive para mim. Que eu seja apenas um instrumento da tua vontade.
Venha, venha, o que, irmãos? O meu reino? A minha vontade? Venha o teu reino. O Senhor é que tem que reinar aqui, o Senhor que tem que reinar na sua casa. O Senhor que tem que reinar naquele departamento que você é responsável na empresa. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Ele que é o rei, não sou eu, não é você. Mas uma segunda lição, para que nesse dia último a gente ouça dele: servo bom e fiel, excelente. Pare de procrastinar as ordens do Senhor. Lembra daquele ditado famosíssimo: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje? Já teve a experiência de começar a semana? Mas isso eu faço amanhã. Mas quem é que garante que amanhã vai ter as condições favoráveis para se fazer o que você pode fazer agora? Aí você deixou para amanhã, e amanhã aconteceu um imprevisto, e na quarta outro imprevisto, depois você ficou estressado, passou a brigar com todo mundo, e por pouco não passa vergonha. Você sabe que os servos que foram aprovados tiveram uma característica em comum: foram prontíssimos em obedecer. Foram prontos em obedecer. Quando Abraão recebe de Deus a ordem: sacrifica o seu filho Isaque, o texto diz que na manhã, de madrugada, bem cedo, Abraão já estava a caminho. Quando Tiago, João e Pedro ouviram de Jesus: segue-me, é dito em Mateus 4:20, imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Neste texto, os servos que são aprovados são prontos também em partir e trabalhar os bens do seu Senhor. Verso de número 16: o que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente. Verso 17: da mesma forma, o que havia recebido 2. Imediatamente não é semana que vem sem falta. Não é amanhã se não chover. Não é nem mesmo daqui a pouco. Imediatamente é hoje. É agora. É já. Nesse momento, te pergunto: o que Deus tem te falado para fazer, mas você sempre deixa para amanhã? Sempre amanhã. Sempre amanhã. Lembra o que diz o hino? Amanhã pode ser muito tarde. Hebreus 3, 7 a 8. Hoje, não é amanhã. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. É hoje. Não é amanhã. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. Mas terceiro, para que nesse dia, o dia do estabelecimento definitivo do reino, em que Jesus vai ser reconhecido como rei de fato, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, para que tenhamos as portas abertas, a entrada ampla no seu reino.
para que ouçamos dele: excelente, servo bom e fiel, faça sempre o seu melhor em tudo que te é confiado, independentemente do resultado, porque o Senhor não vai premiar, recompensar necessariamente resultados, mas a fidelidade conforme a capacidade. Veja que os 2 primeiros servos, eles entregam os bens do seu senhor quando ele chega, quando ele volta, mas um entrega de volta 10. O outro entrega de volta 4. Mas ambos recebem exatamente o mesmíssimo elogio. Muito bem, servo bom e fiel. Olha só o que diz o verso 20. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: muito bem, excelente, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei, participa da alegria do seu senhor. Aí depois veio o outro. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei, ou seja, 4. 4 não são 10. Mas olha o que o Senhor respondeu. E o Senhor lhe disse: muito bem, excelente, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei, participa da alegria do teu Senhor. Exatamente o mesmíssimo elogio, mas pergunto: por que se os resultados foram diferentes? Se fosse no McDonald's, só o primeiro e até, eu não sei se ainda tem, mas eu lembro que tinha uma época no McDonald's que tinha assim a foto do funcionário do mês, da semana, alguma coisa assim. Então, se fosse no McDonald's, só o primeiro ia ter a foto lá. Só o primeiro. Porque o mundo premia só resultados, não importa como se chegou o resultado. Mas é o que teve mais resultado. Aqui foram premiados igualmente os 2. Embora um tenha apresentado 10, o outro 4. A foto dos 2. No mesmo plano. Por quê? Porque sim, os resultados foram diferentes. Mas a fidelidade foi exatamente a mesma, de forma que ambos duplicaram os bens do seu Senhor. O que o Senhor recompensou foi a fidelidade conforme a capacidade. Às vezes a gente ouve aquele texto de Eclesiastes 9:10, tudo que te vier às mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças, e a gente interpreta assim: faz como dá. Interpreta, faz conforme as tuas forças, faz como dá, e a gente ainda argumenta porque Deus não exige que façamos nada além das nossas forças. Verdade, Deus não exige que façamos nada além das nossas forças, mas também não espera que façamos nada aquém. É como disse já um pastor: se Deus te fez um Porsche, não corra como um Fusquinha. Sem corpo mole. Faze-o conforme as tuas forças, não é faz com alguma força. Faz conforme as tuas forças, faz com todas as tuas forças. Dá tudo o que você tem. Tanto é que traduções mais recentes têm traduzido assim: tudo que te vier às mãos para fazer, faz com todas as tuas forças. Porque não é esse o mandamento?
Mateus 12:30, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Não é alguma força, é toda a força. É o melhor possível. E nada menos que isso. Não é além, mas também não é aquém. E por fim, saiba, irmãos, que para a gente, quando o reino de Deus chegar, o rei estiver às portas, saiba que ele há de querer algo muito maior do que é esperado na terra. Do que é esperado na terra. Porque você sabe que essa parábola que Jesus conta é uma adaptação. É uma adaptação de uma parábola que corria no seu tempo. E nessa parábola que corria no seu tempo, tinha essa história dos 3 servos que receberam os talentos do seu senhor, e depois veio o Senhor para a prestação de contas. Só que nessa parábola corrente dos tempos de Jesus, o que aconteceu era o seguinte: os 2 primeiros servos tinham perdido os bens do seu senhor e foram reprovados. Aí chega o último e está lá com o talento do Senhor envolto num paninho e o entrega intacto. E esse último é elogiado. Jesus eleva o nível. Porque na parábola de Jesus, não é que 2 perderam os bens do seu Senhor e o que entrega o bem intacto é elogiado, não. Os que entregam melhor do que receberam os bens do seu Senhor são elogiados, e aquele que entrega exatamente como recebeu, ouve assim do seu Senhor a partir do versículo 24, por fim chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste, recolhes onde não plantastes, então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens. Aqui está, intacto, o que é teu. Mas o seu senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai ao que tem 10 talentos. Pois o que tem, mais lhe será dado e terá em fartura, mas ao que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos, por último, se você e eu quisermos ouvir do Senhor no último dia, servo bom e fiel, excelente, a última atitude, tenha como alvo entregar, devolver tudo que você recebeu melhor do que quando você recebeu. Para Jesus não basta ao seu servo não entregar o que recebeu pior do que quando recebeu. Não basta devolver exatamente como tinha recebido. O que Jesus está dizendo é o seguinte: tudo bem para eles se devolver como recebeu, já está bom, mas os meus discípulos, os meus seguidores, os que são meus, os cidadãos do meu reino, tudo que eles receberem nas mãos, eles vão ter como alvo objetivo devolver melhor.
devolver melhorado, devolver maior, devolver multiplicado do que quando recebeu. E aí eu fiquei pensando, né, assim, pessoas que viveram isso, que receberam do Senhor algo que lhes foi confiado, e claro que uma hora todo mundo tem que devolver, e devolver o melhor. Pensei em homens de Deus. Quer um exemplo aqui conhecido nosso? Pastor Vieira, não foi? Recebeu lá a igreja na Maria Marculino, ao legado que nos deixou. Mas eu também pensei assim, em exemplos mais simples, mais comuns da vida, até porque a vida, na maior parte do tempo, acontece no simples e comum. E eu lembrei de um outro caso, que certamente é possível a todos nós. Eu lembrei uma vez que havia um casal para ajudar um mês uma igreja. Eles vinham de outro lugar. E eles não tinham casa para ficar nesse um mês. Então, uma família da igreja disse assim: olha, nós vamos viajar, eles podem ficar na nossa casa nesse mês. E eles ficaram aquele mês na casa. E ajudaram a igreja naquele mês, fizeram o trabalho, e terminando o trabalho, voltaram. E depois, então, voltou a família de viagem. E a família disse assim: nós encontramos a casa melhor do que quando a deixamos. Melhor do que quando a entregamos. E eu estava preocupado como eles iam encontrar a casa. Mas quando eu ouvi aquilo, foi um bálsamo do reino. É verdade, irmãos, que o entregar melhor não depende sempre unicamente do nosso esforço, às vezes há outros fatores, é verdade. Mas, no que depender de nós, que seja esse o nosso alvo, para a glória de Jesus. Hoje nós vamos ordenar, consagrar 8 diáconos. E diácono, você sabe, quer dizer servo. Em certa medida, de uma maneira ampla, todos nós temos uma diaconia a ser exercida, porque nós todos que cremos somos servos daquele que é o diácono por excelência, Jesus. Mas a minha oração é que estes 8 recebam do Senhor, da parte de Deus, uma unção dobrada, para exercer esse diaconato com excelência, e o entregarem um dia melhor do que quando o receberam. E que o Senhor nos dê a graça a todos nós, que somos servos também, que recebemos coisas nas nossas mãos para administrar para o Rei. Que naquele dia, quando o Rei voltar e o seu reino for estabelecido para sempre, de forma definitiva, cada um de nós tenha a graça de ouvir dos seus lábios: excelente, servo bom e fiel. Entra, participa da alegria do seu Senhor. Que o Senhor também nos dê essa graça, o seu Espírito, em nome de Jesus. Amém.